Bom dia, irmãos, tudo bem? É um prazer enorme estarmos aqui novamente na Escola Bíblica Dominical e nos reunirmos de forma virtual. Deus é muito bom para nós, mesmo passando por tanta dificuldade, por um desafio tão grande para toda a humanidade, a gente vem passando, agradecendo a Deus por esse propósito, por essa vida, por essa oportunidade, de, mesmo assim, podermos estar reunidos. O tema de hoje é a aula AIBD número 8, capítulo número 8, e nós estamos lendo o livro de Apocalipse, como a gente havia dito anteriormente nas outras aulas. É um livro extremamente complexo. Ele fala de coisas que virão no futuro, e ele tem que ser muito bem estudado e muito bem compreendido para que não façamos distorções erradas, tanto da Bíblia como da essência de Deus e de Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos, né, e gostaria de continuando, né? Nosso tema de hoje é a aula Escola Bíblica Dominical número 8, e o título é A Visão da Luta entre o Bem e o Mal. O texto base deles estão no capítulo 12 e 13 do livro de Apocalipse. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele foi escrito no primeiro século, logo após a morte e ressurreição de Cristo. Então, era o início da formação das igrejas cristãs, das igrejas que acreditavam em Cristo, dos primeiros crentes. E você tinha várias igrejas naquela região da Ásia Menor, incluindo Turquia, Grécia, que estavam em formação. Eram igrejas formadas por gentios e que acreditavam em Cristo. Eram os primeiros crentes, né? E como o apóstolo Paulo, o apóstolo João também ele ajudou a todo esse ministério. E o apóstolo João foi preso numa ilha chamada Patmos. E durante essa prisão do apóstolo João, nesta ilha, provavelmente ele escreveu o livro de Apocalipse. E, portanto, o livro de Apocalipse ele tem muitas linguagens figuradas, muitos números, muitos símbolos, animais simbólicos, figuras simbólicas, e que trazem muitas coisas do que virão para nós, do que nós estamos passando como crentes, e de que aqueles crentes na Ásia Menor, naquele período da história, passaram. Então, muita coisa lá dentro, nós temos que compreender o contexto de tudo isso. Então, o apóstolo João, nesse período da prisão, ele escreveu o livro de Apocalipse com essas figuras de linguagem, com esses símbolos, de acordo com o cenário que tinha. A igreja, as primeiras igrejas, estavam sendo perseguidas pelo império naquele momento. Naquele momento, o império, o grande império da terra, que impactou inclusive aos cristãos, era o Império Romano. Ele detinha um grande poder sobre praticamente toda a parte civilizada humana. E quem era o maior poder disso daí era o imperador romano. E nesse período que o apóstolo João escreveu, ele pegou duas transições, né? O imperador Domiciano e o imperador e o imperador Nero. Essas duas transições é que fizeram o pano de fundo para essa escrita de João. Então vamos lá. O título dessa nossa escola bíblica dominical é A Visão da Luta entre o Bem e o Mal. Interessante a gente usar esse tema, o bem e o mal, a luta entre o bem e o mal, e trazer para a nossa realidade. É interessante que nós, quando vivemos numa sociedade como hoje,
bem como sociedades antigas no passado, inclusive remontando aquelas próprias sociedades no início do primeiro século, existe uma grande batalha da humanidade entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E essa batalha, ela acaba trazendo conflitos, dificuldades. Nós muitas vezes passamos por diversas provações, e nessas provações, dentro do nosso íntimo, a gente tem que escolher o bem ou o mal. Por trás de tudo isso, espiritualmente, existe uma luta ferrenha, uma guerra espiritual que nós não enxergamos, que é a luta do bem e do mal, do certo e do errado. Todas as decisões todas as decisões humanas feitas de governantes, de líderes religiosos, de pessoas comuns, de empresários, de trabalhadores, todas as decisões tomadas por nós, a gente chega muitas vezes nesse processo decisório do certo ou do errado. O que eu vou fazer? O certo e o errado. A gente sabe que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores e fazemos parte desse mundo maligno. Como o próprio apóstolo João, na sua carta, que diz que este mundo jaz do maligno. Então a humanidade toda, ela pertence ao maligno. E o ser humano, que é um fruto de Deus, ele tem essa decisão a tomar. E cada decisão de cada pessoa na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua atividade, na sua presença como pai e mãe, tem que tomar e toma decisões diárias de certo e de errado. E muitas vezes tomamos decisões erradas. Nós, em detrimento do que é correto, fazemos o incorreto. E essa luta do bem contra o mal, ela está por trás de tudo isso. É uma luta espiritual. E que essa luta espiritual vem desde muitos séculos e séculos, desde a instalação do mundo por Deus. Deus criou um sistema perfeito. E aí nós vamos começar, a partir do texto bíblico de Apocalipse, a entender essa situação. No capítulo 12, o apóstolo João, ele cita uma situação interessante. Ele fala de uma mulher grávida, prestes a ganhar um bebê, e que ele detalha alguns adjetivos, algumas características dela, que ela era vestida do sol, a lua estava debaixo dos pés e tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E daí, nessa mulher grávida, aparece um dragão feroz e vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 coroas. Todas essas características de cada um dessas figuras que o apóstolo João coloca, tem um significado que a gente vai comentar em cada um desses. E esse dragão, ele queria devorar o filho dessa mulher grávida. Ele estava lá ávido, um dragão enorme, que queria devorar o filho dessa grávida. Mas afinal, quem são essas 3 pessoas citadas no capítulo 12? O dragão, a mulher grávida e o filho da mulher grávida. Começamos pelo filho. O filho, ele nasce e ele é aprovado e ele está prestes a ser devorado. O dragão quer devorar esse filho, mas Deus arrebata esse filho para ele e dá todo o poder a ele, dá todo o cetro de poder a esse filho. Simbolicamente, é muito fácil a gente imaginar que esse filho é Jesus Cristo.
é aquela pessoa no qual Satanás sempre quis ocultar, sempre quis destruir. É aquele no qual Deus colocou aqui dentro, na terra, para nos trazer a nossa ligação com o Pai, nos devolver a nossa ligação que não tínhamos até então diretamente com o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é simbolizado por esse filho da mãe. Ora, e essa mãe? No capítulo 12 ainda fala que Deus retirou essa grávida, essa mulher, e colocou num deserto. E deu todo o sustento a ela nesse deserto, enquanto ela ficasse lá, se protegendo do dragão feroz. A mulher, quando a gente fala que a mulher que Cristo veio da mulher, a gente imagina, mas como? Se a gente pensar que a mulher é a igreja de Cristo, não foi Cristo que veio da igreja. É o contrário, a igreja veio de Cristo. Cristo formou a sua igreja como noiva pura. Ocorre que se a gente olhar no passado, em toda a história da igreja, a gente tem o povo de Israel desse lado, com toda a sua formação. Aí, do povo de Israel surge o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador. E de Jesus Cristo, no Novo Testamento, surge a igreja. Tanto o povo de Israel como a igreja fazem parte do povo messiânico, do povo de Cristo. Portanto, essa figura de linguagem, a mulher grávida, que formou a criança, que será o salvador do mundo, é o próprio povo messiânico, somados, povo de Israel e os crentes, e os novos crentes de Cristo, a igreja de Cristo. Esses dois juntos formam o povo de Israel, o povo de Deus, o povo messiânico, que formou Cristo aqui na terra, mas que Deus o formou. É interessante a gente imaginar essa situação, porque no capítulo 12, Deus tira essa mulher, o povo de Deus, o povo de Israel, como a igreja de Cristo, e coloca num deserto, protegida. É importante essa figura de linguagem, esse cenário todo, que é a mesma luta que nós passamos diariamente. Muitas vezes, quando estamos aflitos, como quando estamos em dificuldades, em provações, em temor, em angústia, Deus nos dá a possibilidade da gente se esconder no nosso deserto e provar da providência e proteção divina. Seria, para mim e para nós, como aquele momento de oração, aquele momento de aflição, no qual é o momento da gente se interiorizar, entender os nossos problemas, pedir ajuda de Deus e executar, e ir de volta para a batalha. Então, esse significado de pegar a mulher que teve a criança e colocar no deserto é isso. Deus nos dá a oportunidade de a gente se esconder em determinados momentos e nos interiorizar com Ele em fé e oração para provar de sua proteção e da sua abundante graça. E aí, seguindo o texto, a criança, nós falamos, é Cristo, é Jesus Cristo, o Salvador. A mulher grávida é a igreja de Cristo, juntamente com o povo de Israel somados. E o dragão, não tenha sombra de dúvidas que esse dragão, ele inclusive no próprio texto do capítulo 12,
próprio escrita diz que ele era a antiga serpente. Aquela serpente de Gênesis, no qual ela começa a destruir a humanidade e colocar o homem no pecado. Então, o dragão é aquela entidade maligna e que prova o ser humano todos os dias e que induz o ser humano a coisas incorretas, erradas, todos os dias. A gente pode, nesses textos, nessas três pessoas que o texto trata, o dragão, a criança, que é Cristo, e a mulher, que é a igreja e o povo de Israel, a gente não só enxerga a própria vida de Cristo, o nascimento de Cristo, a formação da igreja, a ligação do Novo Testamento, do homem diretamente com Deus, com o divino, mas também a gente enxerga fatores históricos daquele momento. A gente enxerga o próprio Império Romano sendo maligno naquele momento e perseguindo os cristãos no primeiro século. A gente enxerga as decisões políticas daquele momento sendo destrutivas à fé cristã. Mas mesmo assim, a fé cristã prosperou. Mesmo assim, Jesus Cristo, tendo a autoridade de Deus, total autoridade, conseguiu derribar o grande dragão. E esse dragão que é a causa do mal de tudo. É interessante a gente também falar que no próprio texto ele fala que esse dragão ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. A esse dragão foi dado 7 cabeças, um grande entendimento intelectual. Ele tem uma grande capacidade intelectual. Ele tem 10 chifres. Os chifres simboliza para aquela época e até hoje ele simboliza o poder, a força. E as 7 coroas simbolizam autoridade. Então, o diabo, ele tem essas 3 características. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem inteligência, ele tem astúcia. Ele tem tudo isso combinado, podendo chegar em cada um de nós, na cabeça de cada um dos seres humanos, e fazendo com que cada ser humano tome a decisão incorreta, a decisão errada, faça a coisa errada. Não imagine um dragão aparecendo de forma mirabolante, como um desenho, um quadrinho ou um filme de ficção científica. Imagine esse dragão como próprio interesse maligno humano. Imagine que o homem está sendo usado pelo mal. E essa luta do bem e do mal, que a gente não enxerga no meio espiritual, que muitas vezes nos fazem de fantoche. Nós não podemos permitir, porque Cristo veio para nos salvar. A criança que veio dessa mulher grávida, que é o povo de Israel, veio aqui para nos ligar com Deus diretamente e saber e nos dar esse entendimento sobre as coisas malignas. As coisas malignas vêm, o mundo jaz do maligno. Isso é importante nós colocarmos isso na cabeça. E aí, continuando nosso estudo bíblico, a gente vai para o capítulo 13. O capítulo 13 ele trata de mais 2 personagens. A besta que sai do mar. E essa besta que sai do mar, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas. Também simbolizando que essa besta que saía do mar, ela tinha poder, tinha inteligência e tinha autoridade. E essa besta, ela chegou ferida
ferida de morte. O texto relata que ela foi ferida de morte, porém ela se curou. E ela começou a ser adorada pelo povo. O povo começou a olhar para ela e adorar ela. De repente, em um outro momento, aparece uma outra besta da terra. E essa besta que sai da terra, ela começa a reverenciar a besta que saiu do mar. A gente sabe que todas essas situações que o apóstolo João coloca são situações simbólicas. Provavelmente a besta que ele cita, a primeira besta que sai do mar, ele está querendo retratar o próprio Império Romano daquela época. O Império poderoso, forte, astuto, que dominava toda a terra, porém maligno. E a besta da terra, o próprio imperador romano, que reverenciava Roma como uma entidade maligna e poderosa. E o imperador romano, como a segunda besta, reverenciava e fazia com que as pessoas o reverenciassem essa besta. É interessante, o texto também ele comenta essa situação, e é interessante a gente dizer que nós temos três coisas distintas aí nesse. É interessante dizermos também que quando a gente está falando dessas duas bestas, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, a gente está simbolizando três entidades que a gente já muitas vezes ouviu falar: a própria besta, o falso profeta e o anticristo. E aí o texto ele continua dizendo sobre o número da besta, que ele até cita como 666. É importante para nós crentes nesse momento, quando a gente olha esse texto bíblico, a gente não entrar em nenhuma conversa, uma conversa dissoluta, inútil, que não vai levar a nada. Aí tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos estudiosos que alegam que vai existir um período em que nós vamos ser provados, que vão nos colocar um chip subcutâneo na nossa vida, um código de barras. Não, isso é tudo coisas dissolutas e que não tem fundamento algum. Como você vai passar por uma população do primeiro século depois de Cristo, naquele período histórico, algo que estaria ligado a um chip subcutâneo, a um código de barras? Para eles isso não tinha significado algum. O importante é nós entendermos que o que estava acontecendo com aquela comunidade cristã naquele momento, com o apóstolo João, acontece nos dias de hoje. Nós tínhamos um império poderoso e que sobrepujava toda a população. Nós tínhamos um imperador extremamente forte e que também, junto com esse império, sobrepujava a população. E esse imperador ele tinha sacerdotes religiosos que se juntavam a ele para que o povo o reverenciasse. Criava-se um sistema político-religioso perfeito para sobrepujar o povo, perfeito para subordinar a população. Essas coisas acontecem também nos dias de hoje e aconteceram por toda a história da humanidade até agora onde nós estamos. Existiram vários impérios poderosos, existiram pessoas poderosas, influentes, presidentes, primeiros ministros, monarcas, reis, imperadores, e que esses dois se uniam a um grupo de sacerdotes ou religiosos para aumentar mais o seu poder. Um se aproveitando do outro. E nenhum deles sendo justo com o povo, conforme o que está escrito nas Escrituras. E nenhum deles
relatando de fato a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. A nossa vida, o nosso mundo jaz do maligno. Então, impérios vão surgir, poderes surgirão, se unirão a pessoas mal intencionadas e que se unirão a pseudos líderes religiosos mal intencionados para nos enganar. Isso aconteceu durante toda a história da humanidade e acontece ainda hoje, nos dias de hoje, e acontecerão. A gente tem que sempre manter a nossa cabeça erguida para os céus, para Deus, para Cristo, acreditar na verdadeira mensagem e nunca ser enganado. Essa é a verdadeira palavra do capítulo 13. E para concluirmos, Apocalipse não é... A gente não tem que levar o livro de Apocalipse como se fosse uma história de ficção, algo fantasioso, algo que nos ludibria, que ludibria as nossas imaginações e que algo sobrenatural vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Deus pode todas as coisas, mas não é nesse foco que nós temos que ter. Nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar da nossa vida aqui como cristão. Nós não temos que temer mal algum. Durante esse período que a gente está conversando aqui, que a gente está assistindo essa aula, a gente pode estar sendo dominado por um poder que é dissoluto, um poder mau, maligno, e por pessoas malignas que têm más intenções contra nós. Mas nós temos que ser fiéis a Deus, temos que ser fiéis a Cristo, manter a palavra dele, não temer das coisas malignas que jazem esse mundo. Temos que continuar a nossa vida pregando o verdadeiro evangelho, fazendo as coisas boas e sabendo que por trás da nossa vida existe uma guerra espiritual forte sendo travada entre anjos e demônios, e que essa briga, essa luta espiritual entre o bem e o mal é que está por trás de nós para que possamos decidir o que é certo e o que é errado. O mal não é feito por nada sobrenatural. Não vai vir um demônio aqui ou um dragão e vai destruir a terra, nos matar. Não. As coisas vão acontecer pelas próprias maldades humanas. Nós somos maus muitas vezes. E nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar do que é correto a ser feito. Certo e errado. Façamos somente o que é correto, o que Deus nos ensina na sua palavra. Está tudo à nossa disposição. Irmãos, tenhamos um ótimo domingo, um bom final de semana, uma boa semana para todos nós, que possamos aprender com essa palavra riquíssima de Deus, para que sempre estejamos preparados para o que der e vier. Estejamos preparados para a nossa vitória. É isso que eu peço a vocês. Oremos. Pai nosso, Senhor Deus, obrigado por essa palavra santificada, magnífica, que nos traz tantas coisas boas, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, qualquer confusão, qualquer dúvida sobre o seu evangelho, o seu livro de Apocalipse, Senhor Deus. Traga realmente a verdadeira fé, traga o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria para nós crentes, para que possamos fazer o que é bom, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor Deus, a vencer essa semana e os próximos todos os dias como crentes em Cristo Jesus. É isso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.